Saudações cristalinas, namastê. Seguimos aqui no nosso encontro com os mestres de sabedoria e todas as preciosidades que eles nos deixaram. Nos últimos vídeos, eu falei um pouco do Tao, um pouco do Yoga Integral, do Sri Aurobindo. Os vídeos estão disponíveis no YouTube, no Instagram. E hoje eu trago aqui o 10º passo, ou 10º verso do Tao Te Ching. O Tao Te Ching, gente, ele possui 81 versos de sabedoria. E o 10º passo, ele é uma sabedoria muito linda em relação tanto à prática da meditação quanto do yoga, porque no Tao se fala muito na prática de meditação, de você se esvaziar, de você se conectar com aquela essência. Porém, a proposta do yoga é também essa, o yoga que vai além de uma conotação física, que uma conotação física a gente sempre repete, não é yoga. Yoga é respiração, yoga é consciência corporal, yoga é consciência do seu movimento. Isso na parte física dos asanas, fora todos os portais que a gente abre quando começa a parte física. Tem muitos que entram pela parte física, outros entram pela parte filosófica, mas todas se complementam. E o 10º passo do Tao Te Ching diz assim: és capaz de manter o corpo P-O, que é como eles chamam, e o espírito Hum, H-U-N, em unidade. Podes evitar a separação deles concentrando o teu Ti e tornando-te flexível. Pode ser como um bebê recém-nascido, aí ele vai explicando, né? Desobstruindo a mente, contemplando a profundidade, podes permanecer livres de imperfeições. E eu quero trazer aqui essa interpretação para a gente conectar a esse universo mágico que é tanto do yoga quanto da meditação, porque eu não vejo separação entre a prática de yoga, seja vinyasa, seja hatha, qual técnica que você seguir, com a meditação, porque para mim o yoga é uma meditação em movimento. E quantas vezes a gente não consegue sentar para meditar, porque a gente não foi treinado para isso na nossa sociedade ocidental, que nos treina no movimento, uma conexão muito com o mundo de fora, na agitação. E para a gente, de fato, é mais difícil sentar e contemplar, sentar e respirar, porque a gente vem sobrecarregado de uma mente muito agitada. E quando a gente pratica uma atividade, quando você põe o corpo para se movimentar, você acessa com mais facilidade esse estado de presença. Por isso que, para mim, o yoga é muito completo, exatamente porque ele nos leva a um estado que a gente busca em meditação, mas por falta de treino nem sempre consegue atingir. Por isso que muita gente desiste de meditar, porque senta e fica mais impaciente e fica não sabendo o que fazer. E quando a gente começa a praticar o yoga, vinyasa, hatha, principalmente, que é a base da maioria dos métodos e técnicas que nós temos hoje, a gente está meditando, porque cada vez mais a gente vai acessando esse espaço que todas as práticas pedem. E aí eu vou ler aqui esse comentário que diz assim: Hum e Po representam uma maneira interessante e única de observar a alma humana. Consta que cada um de nós tem 3 Hum e 7 Po. Isso não vou entrar aqui porque são conceitos do taoísmo. Mas vamos lá. Poderíamos pensar em Hu e Po como o eu celestial e o eu terreno, nosso espírito e nossa mente. Muitas práticas de aperfeiçoamento taoístas foram concebidas para harmonizar essa mente e esse espírito. E aí eu digo, não só taoístas, mas se a gente buscar todas as filosofias, elas vão sempre falar como a gente aperfeiçoa mente e espírito. No xamanismo havaiano, quem já fez curso comigo do alinhamento dos 3 eus, a gente está sempre falando da necessidade da gente alinhar aquele eu que sente, o eu que pensa e o eu que age. E esse alinhamento vai gerar uma unidade, um campo de coerência, facilitando muito mais tudo que a gente quer atingir em termos de equilíbrio, de vitalidade, de mente vazia, de mais sabedoria e tudo mais.
E vamos lá seguir aqui na interpretação. Nosso pô, ou alma animal, que é como eles chamam esse pô, geralmente está no controle. Ele quer o que quer, quando quer. É isso que nos mantém presos ao mundo da dualidade e aos diversos desejos e necessidades corporais. É ele que cria o sofrimento em nossa vida. Então, sempre a gente vai falar também nas questões indianas, né, como a gente, quando preso a uma energia da Kundalini mal trabalhada, que é a nossa fonte de poder, de prazer e de conexão espiritual, mas quando ela está ativa, quando ela está no movimento ascendente. Porque quando ela está no movimento descendente, a gente se escraviza a um campo dos desejos, que é exatamente o que ele está falando aqui. Então vocês vejam que todas essas filosofias conversam entre si com palavras diferentes, dizendo as mesmas coisas. No xamanismo havaiano, é o eu unirripile, o eu inferior, que é um eu que é praticamente uma criança no sentido de ser instintivo. Não pensa, apenas responde aos comandos. E não é a criança no estado puro, né? Aquele ser assim, vamos dizer, seria um bichinho de estimação que eu vou condicionar. Então, é o nosso eu condicionado. Tem muitos bichinhos de estimação que pensam, e olha, não é isso só sentido figurado, tá, gente? Porque eu sou partidária, eu vejo, aliás, muitos seres de quatro patas, até com consciências maiores do que outros seres, mas não vamos entrar nisso agora, né? Que isso é controverso. Por outro lado, o nosso rum, ou eu espiritual, deseja se amalgamar com o infinito e voar nas asas da luz. E é lindo, né? Porque a gente tem o outro lado, assim, enquanto tem um eu inferior, escravo de desejos, que está nos aprisionando a um plano instintivo, a gente tem outro eu que busca a conexão maior, a gente busca a evolução, a gente busca uma nutrição com questões filosóficas, questões de um universo mais sutil. E esses eus estão em constante briga nessa dualidade. Aí, a interpretação, estou pulando algumas questões, mas diz assim, consta que quando recém-nascidos, nossas almas espiritual e animal estão em completo equilíbrio. Esse equilíbrio é maravilhoso, porque a gente está com um instinto equilibrado com o eu espiritual, e aí está tudo ótimo. Somente mais tarde na vida é que a alma animal se torna mais forte, em resposta ao mundo que vivemos. Por isso, quanto mais a gente alimenta essa alma animal, ou ela é alimentada pelo meio que você vive, pela educação que você recebe, pelos valores que são acrescidos à sua educação, essa alma animal pode se sobrepor totalmente a uma alma espiritual ou de sabedoria, que vai gerar, nesse ponto, o desequilíbrio. E quando eles propõem aqui uma prática de respiração, de meditação, profunda e lentamente esvaziando a mente, aquela prática que eu falei no outro vídeo para vocês, que é Zhuoang, que é a de sentar e esquecer. Então é a prática taoísta, senta e esquece. Esquece até você se esvaziar, porque quando você se esvazia, você chega à sua essência. E a sua essência não é nem isso nem aquilo, como a meditação do Ramana Maharishi. Lindo, né? Tudo conversando entre si. Embora seja impossível desligar por completo o cavalo selvagem da mente, ele coloca entre parênteses, se nos sentarmos durante tempo suficiente e deixarmos que o cérebro relaxe bastante, poderemos reduzir os numerosos pensamentos irrelevantes. Gente, e aí, isso é muito lindo, né? Porque a gente quer tirar, né, aquela agitação. Isso, no fundo, todas as práticas pedem que a gente faça isso. E aí eu digo para vocês, no yoga, a gente está fazendo isso numa prática. Por isso que muita gente, mesmo buscando o yoga como uma prática física, para questões estéticas, seja o que for, com o tempo vai sentindo, nossa, eu estou me modificando, eu estou me sentindo mais serena ou diferente na minha resposta às provocações do mundo. E a pessoa não entende, às vezes nem conecta que foi o yoga, se ela não foi buscar com esse objetivo.
porque o benefício no yoga é produzido com ou sem intenção. Essa é a beleza. Aí lá, segue aqui. Somos guiados a reunir o espírito e o corpo, Rum e Po, em um só. Essa não é uma tarefa fácil, já que o corpo-mente, compelido pela alma animal, costuma ser governado por vários desejos que nunca podem ser satisfeitos. Não importa quantas vezes tentemos satisfazê-los, porque é da natureza do campo dos desejos nunca estar pleno, porque ele é governado pelo nosso lado de vício. E quanto mais você oferece uma satisfação a esse lado, mais ele quer. Aí você oferece, preenchi agora, comprei isso. Pense se você que será satisfeito esse desejo. Não, eu quero agora comprar mais, eu quero melhor telefone, eu quero melhor isso, aquilo. Comprei, estou satisfeito, porque eu agora tenho esse X de comida. Não, agora eu vou querer mais. Ou experimentei um estado assim, eu quero mais. Até o estado alterado de consciência que se busca, isso pode ser em experiências com substâncias, ou às vezes até mesmo em meditação. Se a gente facilitar, esse lado é muito capcioso. Ele pode falar, então agora experimentei esse estado, eu quero outro, mais e mais, porque é um campo sensorial que está te impelindo aquilo, e não um desejo de buscar essa paz profunda. Isso é muito importante, a autoobservação, né? Então ele nunca será satisfeito. É apenas quando somos capazes de usar a alma superior, o eu superior, alma kua, no xamanismo havaiano, para conduzir as coisas, é que esses corpos de desejo em constante crescimento podem relaxar e se tornar menos perturbadores. Como fazemos isso? Por meio da prática da quietude ou meditação. E eu acrescentaria aqui do yoga, porque yoga é essa meditação em movimento, e que para muitas pessoas se torna até mais fácil que a meditação. E ele fala, né? Vamos fechar completamente a porta dos sentidos nesses momentos. Eu adoro essa expressão. Portas dos sentidos, que tem a ver com pratyahara. Isso vai ficar para um outro vídeo, que é um conceito lindo do yoga, e eu vou entrar nele quando a gente falar dos Yoga Sutras de Patanjali. Então, pessoal, a gente tem que encontrar um meio que nos seja bom, que nos seja inicialmente confortável, que não adianta também você criar um meio seu, vou buscar uma meditação ou um yoga, que para mim seja extremamente impossível, você vai sair, porque o seu eu inferior, ele está sempre pronto para te dar aquela dica, aquela vozinha terrível, que ele diz assim, não, que isso, que você está fazendo aí, volta para casa. Eu falo sempre isso quando eu dou aula, né? A zona de conforto nossa, ela é muito tentadora, é muito sedutora. E o nosso eu inferior, ele é o porta-voz da zona de conforto. Você está lá tentando manter uma postura no yoga, que é quando a gente vai dominar o corpo com a mente superior, e na verdade é dominar a mente inferior com a mente superior. E aí sua vozinha vai falar, por que eu estou fazendo aqui nessa aula? Por que eu vim aqui? Melhor estar em casa, ligar uma Netflix, tomar uma Coca-Cola ao invés de água, e tá lá na diversão, naquela zona de adormecimento que às vezes a gente usa para poder se livrar dos problemas, quando você se fortaleceria mais encarando os desafios que uma aula de yoga te propõe, por exemplo, porque ali você se fortalece. 1 milímetro que você se mantém ali naquela postura difícil para você, a mais hoje do que ontem, é 1 milímetro de força mental que você está conquistando. E aí você está ativando essa energia. Por isso que é bom começar com pequenos passos. Não adianta você começar com aquela coisa assim, inatingível. Não, comece de pouquinho. Começa fazendo o que você consegue numa sala de yoga ou numa prática de meditação. Não se exige coisas assim de um dia para a noite que você nunca se propôs a fazer. Vai degrau por degrau. E degrau por degrau, de um dia para o outro parece pouca coisa. Mas, ao longo de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, é muita coisa. Por isso, toda a prática,
o sucesso dela está no dia a dia, na manutenção, no que no yoga a gente chama de sadhana, falarei disso também em próximos vídeos, que é a manutenção, é esse dia a dia que a gente vai inserindo na nossa vida e não fazer tudo de uma vez em um só dia e nunca mais depois colocar a mão naquilo. O corpo ou a mente é você se dedicar de fato. E aí as coisas vão ganhando forma. Não se esqueçam que a gente está na 3D. E a gente tem que alimentar diariamente o que a gente quer que se mantenha vivo na nossa existência. Então, crie uma prática diária, crie rotinas semanais, que você com elas se comprometa, para frequentar uma aula, sentar para meditar. Tudo isso vai criando um campo maravilhoso que vai te fortalecendo. E como dizem os sábios, todo grande caminho sempre começa com um primeiro passo. Dê esse passo agora. Até o próximo vídeo. Saudações cristalinas. Namastê.